Olá, meu nome é Gabriela Inácio e irei apresentar o trabalho da disciplina de Bioquímica Teórica. Iremos falar um pouquinho sobre macromoléculas biológicas, mais específico a quitina, que faz parte do grupo de macromoléculas dos carboidratos. Vamos ver algumas características deste grupo. Por muito tempo, acreditou-se que os carboidratos só tinham como função a função energética no nosso organismo. Mas a partir principalmente da década de 70, o surgimento de algumas técnicas avançadas como cromatografia, eletroforese e espectrometria permitiu ampliar a compreensão das funções dos carboidratos. Então, hoje em dia, a gente tem um novo ramo da ciência, que é justamente a glicobiologia, que é voltado apenas para o estudo desses compostos. Com isso, a gente sabe que eles participam da sinalização entre células e da interação entre outras moléculas. Além disso, os carboidratos, eles possuem uma estrutura química muito variável e diversificada, muito mais do que das proteínas e dos ácidos nucleicos. Visto isso, vamos falar então da nossa querida quitina. Ela também é um polissacarídeo, e no caso, coloquei aqui que ela seria um polissacarídeo em exoesqueleto. Por que exatamente? Bom, como diz aqui, né, a quitina é um polissacarídeo e ela constitui o principal componente da parede celular dos fungos, do exoesqueleto dos artrópodes, como mostra aqui a figura deste besouro. A quitina é considerada um dos polissacarídeos mais abundantes na natureza por conta do número de artrópodes presentes na natureza. Ela só vai perder para a celulose dentro dos carboidratos. Bom, e agora a estrutura da quitina, que é, como eu já disse, um polissacarídeo, porém formado por longas cadeias de N-acetilglucosamina. A quitina vai se unir em microfibrilas de forma espontânea, sendo as microfibrilas unidas por meio de pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas trazem para a estrutura da quitina uma maior estabilidade. E a partir de uma análise utilizando difração de raio-x, a gente percebe que a quitina ela sofre uma espécie de polimorfismo. Então, ela tem 3 estruturas cristalinas diferentes, A, B e C, ou alfa, beta e gama. Sendo que essas 3 formas diferem por número de cadeias por célula, grau de hidratação e tamanho das unidades. Então, como a gente pode ver aqui, a alfa-quitina ela é uma das formas mais abundantes e mais estáveis, sendo encontrada principalmente nos exoesqueletos dos artrópodes, onde confere uma maior rigidez. Nessa forma, as cadeias poliméricas apresentam-se em disposição antiparalela, assim como a gente consegue ver nessa imagem. Enquanto, na beta-quitina, todas as disposições são paralelas e são encontradas principalmente nas lulas, apresentando flexibilidade e resistência. Por fim, na gama-quitina, a gente tem um misto dessas duas posições. Bom, a quitina ela tem como propriedade ser um polímero natural e linear, e na sua forma não modificada, a quitina é translúcida, flexível e algo resistente. Algumas das principais características são ser biodegradável, insolúvel em água e em alguns solventes orgânicos, e não apresentar nenhum tipo de toxicidade. Com base nessas propriedades, a gente pode explorar, então, as funções da quitina. Como já deu para perceber, uma dessas funções é justamente a formação de estruturas e proteção. Então, a quitina oferece proteção, suporte e sustentação ao corpo de insetos por meio do exoesqueleto. No caso dos fungos, a quitina é parte constituinte da parede celular que proporciona a rigidez das células e também ela vai evitar a perda de água para esses animais. Outra função é explorado mais como um uso biotécnico, por ser justamente uma substância não alergênica e biodegradável. Por fim, a gente pode explorar um pouquinho, então, a aplicação comercial da quitina, que vai se dispersar em bastantes áreas, né? Indústria de alimentos, farmacêutica, biomédica, cosmética, indústria têxtil e a biotecnologia, que eu falei agora um pouquinho aqui nas funções. Além disso, a gente também pode explorar o uso da quitina no tratamento da água. Derivada da quitina, a gente tem a quitosina. E a gente consegue utilizar essa quitosina, pois ela consegue absorver as gorduras e, além disso,
um pouquinho mais na área farmacêutica. Alguns estudos recentes comprovaram que essa quitosina apresenta efeitos antimicrobianos e antioxidantes também. Por fim, falando um pouquinho então da área alimentícia, a gente também pode citar que a quitina vai ter algumas aplicações como clarificação de sucos, aromas, recuperar subprodutos e por fim ela vai então atuar como agente antimicrobiano, estabilizante, emulsificante e também antioxidante.